Aleluia. Antes de mais nada, eu quero pedir que você coloque a mão na sua cabeça e declare assim comigo: Senhor Jesus, eu vim a este lugar porque eu sei que te adorando eu posso abrir o céu para ouvir o som da tua voz. Fala comigo, fala no profundo, fala no escondido, das coisas que somente o Senhor e eu sabemos. Que nesta noite o teu Espírito tenha liberdade para interceder por mim diante do Pai, e que Ele possa trazer do Pai a resposta para a minha vida, para as minhas causas, para a minha família. Eu consagro a minha mente e levo cativa ao Senhor. Todos os meus pensamentos estejam diante do Altíssimo. Eu não aceito que outra voz fale ao meu coração, senão a voz do Senhor. Eu não aceito que pensamentos contrários se oponham à tua palavra. Que toda incredulidade caia por terra agora. Que toda dificuldade de compreensão se desfaça, e pelo teu Espírito, hoje, a tua palavra seja dentro de mim, como uma espada afiada, que separa a espinha da medula, o espírito da alma, pois eu andarei à luz desta palavra, e eu declaro que viverei o sobrenatural de Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia no livro de 1 Samuel. Aleluia. 1 Samuel, no capítulo 17. Você crê que Deus vai falar com você hoje? O tema desta palavra de hoje é no Vale da Nobreza. Bispa, misericórdia. É, no Vale da Nobreza. Já viu nobreza no vale? Você vai ver hoje. Nobreza no vale. Quando fala de vale, a gente já pensa logo da sombra da morte. Quando fala de vale, a gente já pensa na depressão, na tristeza, na angústia. Mas hoje eu quero falar com você sobre o Vale da Nobreza. 1 Samuel, no capítulo 17, no verso 8. Diz assim a palavra do Senhor: Ele então parou e gritou às tropas de Israel: Por que armastes a batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que me enfrente. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos vossos servos. Mas se eu o vencer e o matar, sereis nossos escravos e nos servireis. Até aqui. Você pode se assentar, querido. Essa palavra encontre lugar no teu coração. Porque hoje você pode até ter entrado aqui sem saber o que fazer, mas você vai sair daqui como um soldado ungido, armado, preparado para qualquer batalha, e vai ser levantado não como servo de Saul, mas como filho do Altíssimo. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor relata o momento em que Golias se apresenta ao exército de Israel, e naquele lugar, a primeira estratégia de Golias não era só amedrontar por causa do seu tamanho. É óbvio que ele assusta. Mas a grande estratégia de Golias estava nas palavras que ele falava. Por isso você precisa ter atenção a quem você tem dado o seu ouvido, ao que você tem escutado. Porque muito se engana você acreditar que o diabo vai aparecer para você de chifre e rabo. Muitas vezes ele vai aparecer dizendo as palavras que a sua alma quer ouvir. Muitas vezes trazendo palavras de desencorajamento dentro do propósito que o Senhor designou para a sua vida. Muitas vezes Satanás ele vai se levantar e vai levantar pessoas para
confundir você acerca das palavras que têm sido ditas, e ao ponto de que uma preocupação se torna uma ofensa, ao ponto de que um direcionamento se torna uma afronta. Então, cuidado com o que você tem ouvido, cuidado com a maneira como você tem processado as palavras que têm sido ditas a você. Golias, ele monta uma estratégia. E a grande estratégia de Golias era confundir a identidade do povo de Israel. Pode notar, quando ele se apresenta para o povo de Israel, ele não diz assim: eu sou filisteu e vocês são israelitas. Ele não diz isso. Ele diz: eu sou filisteu e vocês são servos de Saul. Por que em momento nenhum ele diz: eu sou filisteu e vocês israelita? Porque se ele dissesse que Israel, o exército de Israel era israelita, automaticamente ele faria o povo se lembrar do Deus que abriu o Mar Vermelho, ele faria o povo se lembrar do Deus que tirou eles do Egito, ele faria o povo se lembrar daquele povo que atravessou o Jordão e tomou posse da terra prometida. Qual foi a impossibilidade que Israel enfrentou, sabendo quem eles eram na presença de Deus? Diga comigo: nenhuma. Nenhuma. Então, qual foi a estratégia de Golias? Eu sou filisteu, mas vocês são servos de Saul. E a grande estratégia do diabo, quando ele quer nos tirar do propósito que Deus estabeleceu para a nossa vida, é confundir a nossa identidade, é confundir a quem servimos. Há quanto tempo você está ouvindo? De novo na igreja? De novo no culto? Meu Deus, todo dia na igreja. Ah, não é possível. Será que o apóstolo não tem noção? Será que a bispa não tem consciência? Será que a bispa não sabe que você tem família? De novo na igreja. Servos de Saul? Você não serve a placa de uma igreja, você não serve o apóstolo nem a bispa, você serve ao Deus Altíssimo, e Ele confiou uma missão na tua mão. Ele confiou um propósito para você, Ele confiou uma palavra na tua boca, Ele confiou uma função dentro da casa do Senhor, Ele confiou nas suas mãos o ministério. Você não serve a Saul, você serve a Deus. Não se trata de ser agapiano, assembleano, adventista, se trata de ser filho de Deus. E Golias, ele vem descaracterizando a identidade do povo de Israel, declarando: vocês são servos de Saul. Porque ele sabia do quê? Que em Saul não existia o poder necessário para livrar Israel. Não existia. Homem nenhum tem poder de te salvar. Quem te salvou foi Jesus. Mas a direção de um homem de Deus pode te manter salvo. A direção de um homem de Deus pode te fazer andar em retidão. A direção de um homem de Deus pode fazer você fazer as escolhas certas. Ele confunde, diga assim: a partir de hoje, estarei atento à voz que chega aos meus ouvidos. Qualquer voz que faz você se esquecer do Deus que fez grandes obras na sua vida, essa voz é voz de confusão. Qualquer voz que te impede de ver o que Deus fez em você e através de você, é voz de confusão. E qual é a grande estratégia dessa voz? Silenciar você, te amedrontar e te apavorar, para que você não tenha poder para reagir na batalha. Só que tem um detalhe. Olha o verso 9. Eu quero um homem. No final do verso 8 ainda. Ele pediu quantos homens? Ele pediu quantos? Um. O exército de Israel não era composto por 400 homens. Se você parar para lembrar, no exército de Gideão, antes de 1 Samuel, tinha mais de 32 mil homens.
Não era um exércitozinho, não. Era um exército. E quantos Golias pediu para lutar com ele? 1. Aí você pergunta assim, por que só eu da minha casa que estou na igreja? Por que só eu que vou para a igreja? Meu marido não vai, minha esposa não vai, o meu filho não vai, minha mãe não vai, meu pai não vai. Porque só um basta para vencer a guerra. O diabo sabe que se você entender quem você é, ele está derrotado. Um só, diga assim comigo, um só. Basta. Então não fique esperando o fulano se levantar, o Beltrano se levantar. Quando o meu marido se levantar, então eu serei uma grande mulher de Deus. Ei, você já é uma grande mulher de Deus. Deus já colocou autoridade na sua boca, Deus já colocou poder na sua boca, Deus já colocou palavra na sua boca, Deus já te revestiu de unção. O Senhor já colocou uma espada que é a palavra sobre você. Ele te deu um escudo de fé, Ele calçou os teus pés com as sandálias do Evangelho. Ele te deu capacete de salvação, couraça da justiça e cinturão da verdade. Ele te deu tudo que você precisava e ainda de presente derramou o Espírito Santo sobre você. Então não se trata de quem se levanta comigo para guerrear essa guerra. Se trata que aquele que me enviou não me deixou sozinha. Ele está comigo e eu em todas as coisas, eu sou mais que vencedora. Xaramanaia. Precisamos entender isso. Se Golias entendia que um só homem bastava, por que é que você está tornando o teu ministério dependente de fulano, de Beltrano, de Cicrano e não sei mais quem? Se Golias, a representação de Satanás, entendia que um só bastava, por que você está condicionando o milagre, a oração do fulano, do Beltrano, do Cicrano e não sei quem mais? Se você se levantar, Golias corre, porque ele não está contando com isso. Ele não está contando com o seu entendimento. Ele não está contando com a sua percepção. Mas hoje o Senhor te abre os olhos. No verso 9, diz, se ele puder lutar comigo, gente, aqui tem uma chave espiritual muito forte. Eu quero que você preste atenção. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos vossos? Está escrito na sua Bíblia também que ele será servo? Servos, preste atenção. Mas se eu o vencer e o matar, sereis nossos escravos e nos servireis. A gente fica esperando o fulano se levantar, o Beltrano se levantar, o Cicrano se levantar, e a gente não se dá conta que a batalha está declarada. Batalha nenhuma vai te pegar de surpresa, porque Satanás não tem autorização para tocar na sua vida. Mas até quando nós vamos ver o inferno nos afrontando e vamos fazer de conta que não é com a gente? Até quando a gente vai naturalizar uma ação do inferno, tratando aquilo como natural, coisa que não é? Atribuindo a sentimentos, obra da carne, atribuindo a situações, a condições financeiras, problemas naturais, quando é Satanás tripudiando. Ei! Existe uma batalha declarada contra o crente. Existe uma batalha declarada contra o teu chamado e ministério. Existe uma batalha declarada contra a nossa família. Existe uma batalha declarada do inferno contra nós. E se nós não lutarmos, não nos torna vencedores. Vou te dar um exemplo. Se você soubesse que entrou uma serpente na sua casa, uma cobra, independente dela ser venenosa ou não, você dormiria tranquilamente sem antes tirá-la da sua casa? Não? Uau! Uma cobra, gente, é só uma cobra, um animal. Mas muitas vezes nós estamos dormindo com Satanás dentro da nossa casa e fazendo de conta que ele não está lá. Muitas vezes nós estamos dormindo com os emissários dos demônios dentro da nossa casa, fazendo de conta que ele não está lá, porque afinal de contas, aquilo que eu não vejo, aquilo que eu finjo não ver, não tem por que guerrear comigo. Ei, você não é covarde, você não foi chamado para recuar. Deus te chamou para uma batalha e já te deu todas as armas necessárias para sair desta guerra mais que vencedor. Note qual a condição de Golias. O que ele propõe?
Ele fala: olha, eu quero só um homem para lutar comigo, só um. Se ele perder, então eu serei o seu servo. Mas se eu perder, eu serei dele servo. Mas se ele perder, ele será para o meu exército escravo. Parece a mesma coisa. Parece que esse texto foi escrito assim, simplesmente para não ser redundante. A Silma já pegou a charada. Mas a diferença de servo e de escravo é que o servo serve e depois volta para casa. Mas o escravo, ele se torna propriedade daquele senhor, sendo inclusive alguém que pode ser comercializado financeiramente. E tem outro agravante: uma vez que se tornou escravo, ele não tem mais paternidade. Uma vez que se tornou escravo, ele não tem direito à herança da família, ele não tem paternidade. E os filhos daquele escravo se tornam escravos. Qual é a proposta de Golias? Se eu perder, eu serei seu servo. Ele disse que vai ser escravo? Disse? Não. Mas ele disse que se eu perder a batalha, então eu me tornarei propriedade dele. Agora Jesus pagou um preço pela minha vida, para me libertar de uma escravidão, para agora eu fingir demência na frente da batalha e me tornar escrava dele? Gente, vamos analisar aqui a situação. Tem coisa que se a gente não pegar a espada e não guerrear, Satanás já está tripudiando e declarando vitória, dizendo: olha lá, Deus, por quem você morreu. Olha lá, Deus, por quem Jesus entregou a vida. Olha lá, Deus, por quem o Senhor enviou o seu Filho amado. Não tem coragem de guerrear uma guerra em nome do teu Filho. E nós nos tornamos escravos. Escravos de quê? De medo. Bispa, como assim? Escravo de pavores. Ou você decide hoje guerrear a guerra que já está vencida, porque Jesus já declarou vitória. Ou nós passaremos a vida nos comportando como escravos diante de situações que nós já fomos libertos. Você já foi liberto de uma série de coisas que ainda te aprisionam. Bispa, isso é muito confuso. Você já foi liberto do medo, mas você ainda tem atitudes de medo. Você já foi liberto da condição de destruição familiar, mas você ainda continua andando como se sua família fosse destruída. Você já foi liberto da incredulidade, mas ainda você se comporta como um incrédulo. Você precisa ver para acreditar que Jesus é real. Você precisa ter sinais de que Deus é contigo. Você já foi liberto da condição de servo, você se tornou filho, mas ainda continua se comportando como servo, achando que para alcançar a graça de Deus, você tem que fazer, ser e acontecer para ser aceito diante de Deus. Em nome de Jesus, você é filho. No verso 10, e o filisteu disse mais: desafio hoje as tropas de Israel, de novo, mandai-me um homem para que nós dois lutemos. Agora, olha aqui, quando ouviram essas palavras do filisteu, Saul e todo Israel ficaram muito desanimados e apavorados. Qual foi a estratégia de Golias? Confundir a identidade para que no momento da ameaça causasse o que no coração do povo? Medo e pavor. Qual é a situação que tem apavorado teu coração? Bispa, não queria estar apavorado, mas estou. Estou apavorado com a questão da saúde. É um doenceiro que nunca mais acaba. Quando espirro, já acho que é Covid. Se der uma dor no corpo, eu já acho que vou morrer.
é o medo que tem prevalecido sobre a sua vida? Se existe medo e pavor, ei, Golias ganhou território no teu coração. E ele precisa perder território hoje. Porque daquilo que Jesus te libertou, você pode levantar sua mão e declarar: nunca mais escravo? Daquilo que Jesus te libertou, será que você pode levantar a sua mão e declarar: nunca mais escravo? Nunca mais escravo. Nunca mais eu serei escravo. A palavra do Senhor diz no verso 19. Eles estão, no verso... No verso 19. Eles estão com Saul e todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Davi chega saltitante, com os queijos, os pães que o pai mandou levar para os seus irmãos e para o rei. E Davi pergunta para alguns homens que estão fora do campo de batalha, pergunta: onde que está o exército? Quem está do lado de fora da batalha diz assim: eles estão lá no vale de Elá, estão lutando. Estava tendo luta? Não. Mas quem estava do lado de fora pensava o quê? Que estava tendo uma luta. Meu amado, quem olha para nós, igreja, fala: é um povo que ninguém pode resistir. É um povo poderoso na batalha. É um povo que anda na soberania. É um povo que a enfermidade não domina. É um povo que não tem medo de nada. O crente raiz é aquele crente que não para nem por decreto. E as pessoas ainda têm essa visão da igreja. Que a igreja é um povo barulhento, que não tem medo de ser preso, que não tem medo de ser afrontado, que não tem medo de nada por causa do nome de Jesus. Aquele povo que estava fora da batalha, estava vendo um povo lutando. Tinha certeza que o povo estava guerreando. Sabe, quando você fala assim: eu vou orar. Quando alguém te pede oração, tem certeza que você está de madrugada intercedendo, clamando, que você está chutando, andando de um lado para o outro, marchando, que você está chutando a cabeça do diabo. Você está fazendo o quê meia-noite, meu amado? Dormindo. Sono profundo, porque você está cansado. Mas quem estava do lado de fora, enxergava um exército poderoso, capaz de vencer aquela batalha. O povo lá fora está olhando para você e para mim, a nossa família está olhando para você e para mim, e tendo certeza que nada poderá nos resistir. Eles acreditam mais na palavra sobre nós do que nós mesmos. Senão as nossas reações seriam diferentes. Senão as más notícias não atemorizariam o nosso coração. Senão os sintomas que se levantam não nos deixariam prostrados. Ei, em nome de Jesus. Agora vem a surpresa. Eles estão com Saul e todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Você sabe o que significa a palavra Elá? Diga comigo assim: nobreza. Eles estavam no vale da nobreza. Mas o vale representa normalmente um lugar de depressão, um lugar de impotência, um lugar de fraqueza e até da sombra da morte. Quando a gente pensa em vale, não tem como você não pensar num lugar que te coloca para baixo. E Elá ainda tinha uma outra característica. Elá fazia uma fronteira entre a planície costeira e os lugares, as terras altas da Judéia. Então vamos dizer que essa linha do altar é o vale de Elá. Ela fazia uma fronteira entre a planície costeira e entre os montes, as montanhas, os lugares altos de Judá. Elá, o vale de Elá quer dizer vale da nobreza. O vale que revela os filhos. O vale que revela os filhos de Deus, soberano e poderoso nas batalhas. Mas quem estava no vale de Elá tinha certeza que era o quê?
servo de Saul. Quem estava, eu quero que vocês guardem essa palavra para o teu coração, porque vão acontecer coisas essa semana e a semana que vem que vocês vão precisar dela. Quem estava no vale de Elá, tendo a identidade do Senhor revelada sobre ele, tinha pensamento de filho de Saul, servo de Saul. E por causa disso não tinha a postura que deveria ter. Ainda tem mais. Eles poderiam escolher permanecer no lugar plano, mas também ir para o lugar alto. Esses altos da Judéia era onde estava Belém, era onde estava Jerusalém, era onde estava o lugar da bênção. Até quando você vai ficar no vale, se olhando como servo de Saul? Deus não vai mandar nenhum filho dele para o vale para dizer que ele não é filho. Porque é no vale que a nossa identidade se revela, que o poder de Deus se revela, é no vale que a autoridade do Senhor se revela, é no vale que o Senhor manifesta o seu poder sobre nós. E Deus não manifesta poder sobre ímpio, manifesta poder sobre os filhos. Diga, eu sou filho. Tem certeza? Eu sou filho. E no vale da nobreza, eu não posso lutar como o vermezinho de Jacó. No vale da nobreza, eu não posso me olhar como servo de Saul. No vale da nobreza, eu sou israelita. Eu faço parte de um povo que atravessou o mar a pés enxutos. Eu faço parte de um povo que andou pelo deserto debaixo de uma nuvem de poder e de uma coluna de fogo. Eu faço parte de um povo que viu as muralhas de Jericó caindo. Eu faço parte de um povo que viu o Jordão se abrindo. Ei, eu não sou qualquer um. No vale de Elá, revela a nobreza. Revela a que você veio. A palavra do Senhor diz: os israelitas e os filisteus se posicionaram frente a frente para a batalha. Eita, coisa linda. Mas eles batalharam? Não existe relato bíblico que tenha havido alguma luta nesse momento aqui entre os filisteus e os israelitas antes de Golias e Davi. Todo ano tinha uma luta em Israel. Todo ano. Mas nesse ano aqui, não existe relato bíblico de que os filisteus e os israelitas lutaram antes de Golias e Davi. Então a palavra diz que eles estavam frente a frente para a batalha. Mas a palavra não diz que eles lutaram. Quanto tempo faz que a batalha está de frente a frente com você? Quanto tempo faz que você está passando pelo mesmo problema? Quanto tempo faz que o inimigo se levanta e você acorda no outro dia e você fala: meu Deus, eu não sei como vai ser hoje. Quanto tempo faz que a batalha financeira é a mesma, que o problema no casamento é o mesmo, que o problema na saúde é o mesmo? Ei, eu quero te dizer algo em nome do Senhor Jesus. Ou você decide lutar essa luta, ou essa batalha vai continuar se apresentando diante de você. Deus não vai lutar a tua guerra, porque Ele já te municiou de tudo que é necessário para vencê-la. Ele é contigo e vencer essa batalha revela o Deus que você serve. Testifica do poder do Senhor sobre a sua vida. Vencer essa batalha com teu filho. Vencer essa batalha com o teu cônjuge. Vencer essa batalha com o teu ministério. Ah, bispo, a minha vontade é de largar e sumir. Ei! O perdedor se torna escravo do vencedor. O que eu não venço me acompanha. Tradução Bispa Lídia. Biblicamente, o perdedor se torna escravo do vencedor. Minha tradução: o que eu não venço me acompanha. Se eu não vencer agora, amanhã ela vai se manifestar mais forte, porque vai achar que eu estou com a mesma fraqueza. Se eu não vencer amanhã, depois de amanhã ela vem mais forte.
E eu não posso dar tempo, não posso dar território para o inimigo se crescer em cima de mim. Aonde é que o inimigo está ganhando território na sua vida? Quanto tempo faz que você não ora? Quanto tempo faz que você não consegue cuidar da sua casa, que você não tem prazer na sua família? Quanto tempo faz que você vem para a igreja amarrado? Não tem prazer na obra do Senhor, está se sentindo o verdadeiro servo de Saul. Quanto tempo faz que trabalhar virou um fardo? Quanto tempo? Ei, em nome de Jesus, essa batalha precisa ser lutada, ela precisa ser batalhada. Frente a frente com a batalha todo dia, frente a frente com a confusão todo dia, frente a frente com a afronta todo dia. Você vai dar crédito para o inimigo perguntar: cadê teu Deus? No verso 24, a palavra diz: quando todos os soldados israelitas viam aquele guerreiro, fugiam dele apavorados. Esse texto me faz entender que Golias não estava se apresentando pela primeira vez para o exército de Israel. Me faz entender que o povo se enfileirava para a batalha, mas quando eles viam Golias, eles se apavoravam e fugiam. Quanto mais você foge do que você tem que enfrentar, maior é o ambiente da afronta. Diga assim comigo: quanto mais eu fugir do que eu preciso enfrentar, maior é a afronta. Quando você resolve o que tem que ser resolvido de imediato, você não deixa aquilo crescer, você percebe que não é tão grande assim. Mas quando você fica protelando, postergando, o diabo vai ganhando território e vai regando aquela semente de ofensa, vai regando aquela semente de descontentamento, vai regando a semente de falência. E você fica depois com uma bola de neve que você não tem como segurar. A palavra diz que eles fugiam. Todas as vezes que eles se enfileiravam, se encorajavam para batalhar e tomavam postura, Golias aparecia. Qual é o teu Golias? Qual foi a palavra que te disseram que faz você acreditar piamente que você não é capaz de vencer essa guerra? Qual foi a sentença que decretaram sobre a tua vida que faz você ter certeza que é impossível vencer essa batalha? Hoje, você precisa renunciar, porque Deus te colocou no vale da nobreza. Deus te colocou dentro de um ministério, te deu autoridade, te deu uma palavra. Ele te deu a armadura para vencer a batalha. Você está no vale da nobreza, o lugar que revela o Filho. Fugiam dele apavorados e diziam: viste aquele guerreiro que veio? Ele veio para desafiar Israel. Note, ele veio para desafiar Israel, mas eles eram israelitas? Sim ou não? Sim. Mas eles se sentiam israelitas? Não, servos de Saul. Aí se levanta Satanás contra a igreja. É problema do apóstolo. Porque eu estou na ágape, mas eu não sou da ágape. Tem uma causa na igreja que precisa de atenção, eu vou esperar que o apóstolo delegue alguém. Porque se ele não delegar, eu vou fingir demência. Afinal de contas, eu estou neste lugar, mas eu não sou deste lugar. Estou nessa família, mas se não der certo, eu separo. Eu sou mãe dessa criança, sabe? Mas vai crescer, vai dar trabalho. Eu não tenho problema nenhum em deixar para trás. Nós estamos vivendo essa realidade no mundo, infelizmente, dentro da igreja. O sentimento de que eu não tenho nenhum tipo de compromisso e obrigação com o lugar ao qual eu fui inserida pelo Senhor. A partir do momento que Deus te inseriu numa família e te deu visão acerca de alguma coisa, Ele confiou a você a vitória daquela casa. A partir do momento que Deus te estabeleceu no ministério e te deu uma missão, Ele confiou nas suas mãos a vitória daquele ministério.
E recuar não é uma opção, porque aquele que recua se torna escravo do vencedor. E escravo passa a ser propriedade de alguém que não anda debaixo da direção de Deus. Dá para entender isso? Jesus, misericórdia. E diziam, viste aquele guerreiro que veio? Ele veio para desafiar Israel. Preste atenção. O rei recompensará com grandes riquezas quem o matar, e lhe dará a sua filha por mulher, e isentará de impostos a casa de seu pai em Israel. Quem foi que perguntou? Alguém perguntou alguma coisa? Por que esse rapaz está citando, por que havia uma conversa entre os soldados israelitas de qual seria a recompensa dada a quem vencesse a batalha? Porque eles estavam tentando convencer um ao outro de guerrear. E qual era a recompensa? Aqui você vai ficar de queixo caído. Porque a primeira recompensa citada seria grandes riquezas. Alguém aqui trabalha porque ama o trabalho? Todo mundo aqui ama trabalhar. Acordar de manhã cedo, passar afronta. Todo mundo ama o trabalho, gente? A gente abençoa, né? Mas assim, se você pudesse ter, você conseguisse fazer o seu cronograma, ajustar, seria diferente. O que o rei está oferecendo para aquele que vencer a batalha é grandes riquezas. Estabilidade financeira. Quantas vezes você está deixando a casa do Senhor, o propósito que Deus tem com a sua família, porque você precisa de quê mesmo? Recurso financeiro. Porque você precisa sustentar a sua família, você precisa comprar um carro novo, você precisa comprar uma casa, você precisa se organizar. Quanto tempo faz que você se divide e você deixa a sua família de lado porque você precisa de quê mesmo? Recurso financeiro. Afinal de contas, você como homem não pode deixar sua família perecendo. Mas o rei está oferecendo para quem decidir lutar essa luta, ele está oferecendo o quê? Riquezas. Diga comigo, riquezas. Ou seja, aquilo que a gente vai buscar, aquilo que a gente deixa de lutar para buscar, está sendo oferecido para quem vencer a batalha. Coloque a mão sobre a sua cabeça. E declare assim comigo, em nome de Jesus, toda irritação e todo desconforto contra essa palavra, sai da minha vida agora. Tem demônio trabalhando dentro da igreja, intercessão fica na posição. Com grandes riquezas, quem o matar lhe dará a sua filha por mulher. Era a mulher, era a filha do rei que estava sendo dada como prêmio? Diga assim comigo, não. Estava sendo dado como prêmio uma família. Quem aqui que é casado, que não gostaria de ter sua família andando em completa paz? O que estava sendo oferecido para quem vencesse a batalha era uma família. E muitas vezes nós estamos deixando de vir à igreja porque eu preciso ficar com a minha família. Eu estou deixando de cumprir um ministério porque eu preciso da minha família. Porque se eu não for para a minha família, queridos, o Ministério Ágape ama a família. Nós somos um ministério que compreendemos completamente a necessidade da família e a importância que ela tem e lutamos por ela. Mas a partir do momento que você deixa de lutar uma luta por causa da família, você já perdeu a batalha e perdeu a família. Porque o que faz Deus segurar a tua família em você é você ser o filho a quem Ele confiou a grande vitória. Você consegue entender isso? Sim ou não? Tem crente aqui? Vocês estão aí? Então ele estava oferecendo estabilidade financeira e estava oferecendo uma família. E isentará de impostos a casa de seu pai em Israel. Aqui o Senhor estava dizendo,
todas as maldições hereditárias, tudo aquilo que você estava condenado a viver e os teus pais a viverem, eu estarei isentando. Chega, acabou. Não vão continuar vivendo debaixo de uma escravidão de impostos e nem de maldições de pagamentos de dívidas. Deus estava declarando, não era uma bênção financeira, era uma libertação espiritual. Se vencesse a batalha, aquele que vencesse a batalha, ele teria as riquezas, ele teria a família, e ele teria a família por parte, a família primeira, pai, mãe, totalmente livre de sequelas espirituais. Aí você diz, eu estou orando pela minha família, eu estou clamando pela minha família, eu estou jejuando pela minha família, mas você está batalhando? Você está cumprindo o que o Senhor colocou nas suas mãos para você cumprir? Você está exercendo o teu chamado, o teu ministério, dentro e fora da igreja? Você está falando do amor do Senhor? Você está pregando o evangelho onde você passa? Você está socorrendo o aflito, o necessitado? Você está levando a palavra de vida nos hospitais? Você está fazendo isso? Porque se você estiver orando, jejuando e não estiver batalhando, os recursos financeiros são escassos, a família passa por N dificuldades e, além disso, ainda tem as consequências da família dos pais, da parte dos pais, que vem sobre nós. Bispa, isso não é certo. Não, meu amado. Todo aquele que é escravo está condenado a pagar dívidas. Ele é escravo para pagar dívidas. Diga assim, escravo tem que pagar dívida. Davi chega, eu vou resumir essa palavra, e pergunta assim, o que vão dar de recompensa mesmo? Repetem. Davi pergunta novamente, mas qual vai ser a recompensa? Repetem. Riquezas, a filha do rei como esposa, e o livramento dos impostos na casa do pai. Uau, eu vou querer. Mas Davi estava dizendo, eu vou lutar? Ele pergunta para 1, para 2 e para 3. Por que Davi faz isso? Porque ele estava tentando fazer aqueles que estavam falando entenderem o que eles estavam perdendo. Nós estamos falando e não estamos vivendo. Nós estamos falando e não estamos desejando. Você consegue entender isso que eu estou falando? Você muitas vezes fala do amor de Jesus, mas é como se ele não fosse para você. Você fala que Jesus cura, mas é como se essa cura não fosse para você. Você fala que Jesus provê, mas é como se a provisão não chegasse na sua casa. Davi estava fazendo aqueles homens repetirem a palavra e dizer qual era a recompensa para quem batalhasse aquela batalha. Mas eles estavam anunciando, mas não estavam entendendo que aquilo era para eles. Assim como muitas vezes nós como igreja temos nos comportado, sabemos o que Deus falou, sabemos o que o rei liberou, mas é como se fosse para todo mundo, menos para nós. E sabe por que isso acontece? Porque nos comportamos como se não fôssemos parte deste povo selecionado por Deus para essa grande vitória. Eles falam que é para aquele que vencer. Eles não dizem, eu sou capaz de vencer. Aquele que vencer. E Davi faz essa pergunta 3 vezes. Quando Eliabe, seu irmão mais velho, o ouviu conversando com aqueles homens, ficou furioso. E perguntou para Davi assim, o que você veio fazer aqui? Aonde foi que você deixou aquelas poucas ovelhas lá? Quem é Eliabe? O irmão mais velho, que tinha sido preparado para vencer uma batalha, mas estava escondido com medo e apavorado. Sabe o que eu quero te dizer? Você é a igreja desse tempo. E há muitos crentes que passaram vida de joelho, que passaram vida clamando, em jejum, que passaram a vida em ciclos de oração. Louvado seja Deus pela vida deles. Foram preparados para a batalha. Mas eu quero te dizer que se você decidir se encorajar, o Espírito do Senhor vai se apossar de você e você vai vencer a batalha de uma maneira tão poderosa como nunca antes se viu.
Eliabe, ele fica enfurecido e ele tenta atingir Davi. Ele fala assim: eu sei quem é você, Davi. Presunçoso, orgulhoso, eu conheço a maldade do teu coração. Eliabe estava falando de Davi ou estava falando dele? Estava falando dele. Porque a gente julga os outros por aquilo que nós somos. A gente atribui aos outros aquilo que nós somos. E Eliabe fala: eu conheço o teu orgulho, eu conheço a maldade do teu coração. Você veio aqui para zombar de nós. Não, Davi não foi para isso. Davi foi com alegria porque ele tinha irmãos na batalha. E hoje eu quero te dizer que quem tem ousado zombar da tua fé, vai ver você vencendo uma batalha de maneira poderosa. Mas uma coisa me chama a atenção, que o julgamento de Eliabe não para Davi. Diga assim comigo: a partir de hoje, o que pensam ao meu respeito não vai mais me parar. E não importa se quem está falando seja um super crente, não pode te parar. Davi olha para Eliabe e fala assim: o que é? Não posso nem conversar mais? Então, ele larga Eliabe de lado e ele vira para o outro lado e fala: o que vai dar mesmo? Qual é a recompensa? Você sabe o que isso revela para mim? Alguém que não se distrai. Coloca a mão na sua cabeça e fala assim: hoje eu decido não me distrair. Chega de distração. Quem foi que reconstruiu os muros da cidade de Jerusalém em 52 dias? Neemias. Por quê? Diga assim: não se distraiu. Davi, ele não ousou se distrair com Eliabe. Eliabe tenta tocar na ferida, lembrar que ele é bastardo, lembrar que as ovelhas que ele cuidava nem dele não eram, lembrar que ele tinha que voltar para o pasto. Davi olha para ele e fala: o que é? Eu não posso nem conversar mais? E aí, qual que é a recompensa mesmo? Hoje, o Senhor vai te dar um espírito focado, vai te dar um olhar focado. Hoje o Senhor vai te dar uma direção, meu amado, que você não vai se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Em nome de Jesus, hoje o Senhor te dá discernimento. Oh, meu Deus do céu. A palavra do Senhor diz no verso 31. Então, depois de ouvirem o que Davi tinha dito, contaram a Saul, que o mandou chamar. Davi fala assim: eu vou. Eu já lutei com um leão, eu já lutei com um urso, eu vou lá. Já que esse povo tudinho que estava preparado para a batalha, ninguém se levantou, eu vou. Pense bem, Davi tinha 8 irmãos. Desses 8 irmãos, os 7 foram preparados para a batalha, 8 foram preparados para o exército. Nenhum deles teve coragem de enfrentar Golias. Ele, que estava cuidando de ovelhas, que nunca tinha pego numa espada, decidiu guerrear a guerra, que um exército decidiu fugir. Eu quero declarar uma palavra sobre a tua vida. Neste lugar não existe um exército em fuga. Existem homens e mulheres preparados para o combate. Você vai tomar nas tuas mãos a pedra angular que é Jesus. E você não precisa realmente de espada. Você não precisa de outra coisa senão de Jesus. Esta palavra tem poder sobre a tua vida. Este nome tem poder. E você vai se levantar para combater o combate. E vai vencer. E vai vencer. Em nome de Jesus. Davi disse a Saul: não deixes que ninguém se desanime por causa dele. Um menino está dizendo para o rei: não deixe que ninguém se desanime por causa dele, porque o teu servo vai lutar contra esse filisteu. Tem um valente aqui? Tem 2 valentes aqui? Então se coloque em pé. Vale de Elá, o lugar que revela filhos.